Tudo jóia. Esse vídeo vai trazer um pouco sobre a evolução da DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, do colonialismo à globalização. Tá? Então, bem interessante aí, primeiro sabermos o que é a DIT, né, DIT. Então, é a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, é um conjunto aí de especificidades presentes no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviços pelo espaço geográfico mundial. Então essa é a definição aí da DIT, da DIT. Tá? Então ela se baseia em uma economia mundial, ou seja, em um sistema de relação de produção e de relações de troca que envolvam o mundo todo. Né? Então, além disso, aí a Divisão Internacional do Trabalho está fortemente aí atrelada ao sistema de acumulação de capital, né? Que é o capitalismo, né? E a Divisão então, Internacional do Trabalho, ela marcou aí a organização do espaço geográfico sob o domínio desse sistema econômico, né, chamado capitalismo que nós vivemos. Então, nenhum país no mundo ele é autossuficiente aí do ponto de vista econômico, tá, gente? Nenhum país tem todos os recursos aí naturais de que necessita ou tecnologia suficiente para promover seu desenvolvimento e suprir aí todas as necessidades de sua população. Então é necessário aí buscar recursos e técnicas fora de suas fronteiras, tá? Então, analisando dessa forma, nesse sentido, tá? Mas como surgiu esse sistema, então, de acumulação de capital? Tá? Então, a gente precisamos nos reportar aí a um passado bem distante, tá? Primeiro, os seres humanos eram coletores, depois os seres humanos se tornaram produtores, tá? E aí vão gerar um excedente. Com esse excedente vai ter trocas diretas, tá? Com essas trocas diretas vão se desenvolver mercados, né? E aí vão criar a moeda. Aí com as moedas vão ter as trocas indiretas. Com isso vai ter o fortalecimento do Estado, surgimento dos grandes aí estados nacionais europeus, tá? Ao longo da história. E com esses grandes estados nacionais europeus, então, surge o mercantilismo, certo? Também dentro do mercantilismo a ideia do metalismo, do acúmulo, e aí nasce o sistema capitalista, né? Primeiro o pré-capitalismo ou capitalismo comercial, depois nós vamos partir aí para o capitalismo industrial e depois aí o capitalismo financeiro monopolista que é o atual, tá? Então, já que falamos de capitalismo, o que é capitalismo então? Tá? Então ele é um sistema, não, ele é o sistema socioeconômico em que os meios de produção, por exemplo, terras, fábricas, máquinas, edifícios, né? E o capital, que é o dinheiro, o recurso, são propriedade privada na sua base. Ou seja, tem tudo um dono, tá? Então, algumas características aí que nós precisamos destacar dentro dessa ideia, né, do que é o capitalismo. Toda mercadoria, né, uma das características aí, toda mercadoria é destinada para a venda e não para o uso pessoal. Tá? O trabalhador recebe aí um salário em troca do seu trabalho. Toda negociação dentro do sistema capitalista é feita com dinheiro. O capitalista, então, pode admitir ou demitir trabalhadores. É interessante aí, quem é o capitalista? O dono dos meios de produção. Tem que ficar claro. Né? Então, já que ele é dono de tudo, o capital e a propriedade ele é dono. Né? Ele é dono da riqueza produzida e ele também é dono da propriedade. Então, ele demite e admite da forma que achar melhor. Tá? Então, as características aí da divisão internacional do trabalho, vale, né, tem que destacar bem isso aí,
elas variam aí de acordo com o cenário, tá? Geoeconômico aí do momento. E assim pode-se dizer que a divisão internacional do trabalho ela vai sofrer fortes transformações ao longo do tempo histórico, tá? Porque ela vai se ajeitando, se organizando de acordo com o cenário da época, né, do momento. E nisso, então, a gente pode ver que não é que a divisão internacional do trabalho ela não é inalterável, né? Ela se modifica aí de acordo com a conjuntura internacional. Então, as crises do capitalismo, né, levam a reestruturação econômicas, né, e espaciais, podendo mudar aí o papel dos países nessa divisão, tá? E para entender um pouquinho essa ideia de tempo, da forma, da organização, a gente tem que voltar um pouquinho então aí na história, né? Vamos pegar aí o surgimento do então, mercantilismo, com o surgimento então com o mercantilismo a ideia do capitalismo comercial, que vai então do período do século XV até o século XVIII, né? No século XVIII, então, nós vamos ter aí o desenvolvimento da Revolução Industrial e nós vamos ter aí o surgimento então do capitalismo industrial. Então, essa divisão internacional do trabalho aí dentro do capitalismo comercial, ele era visto de uma forma assim, entre a metrópole, que era, né, a dominante, e a colônia, então a região que era colonizada e dominada. Qual era o papel da colônia nessa divisão de trabalho aí, né? A colônia mandava matéria-prima, metais preciosos e especiarias para a metrópole, desculpa, e a metrópole mandava de volta o quê? Produtos manufaturados, né? E aí também tem que ressaltar que nesse período aí havia o quê? Uma produção manual, né? Uma produção pequena em quantidade e diversidade. Havia também uma limitação dos mercados e do comércio, né? E uma limitação dos lucros. Então, não é da forma como a gente vê hoje, século XXI, isso acontecendo, né? Essa questão da troca, né? Da venda, dessa globalização. Então, a produção era pequena, né? Pouco diversa, né? Havia uma limitação de mercado e comércio e os lucros também eram mais baixos, certo? Depois, com o surgimento das máquinas aí no período do século XVIII ao século XX, então denominado aí o capitalismo industrial, a divisão internacional então do trabalho dentro dessa fase do capitalismo industrial mudou muito, né? Pouco em relação à do capitalismo comercial, tá? Diferença principal é aí que as metrópoles passaram a ser industrializadas, certo? Elas vão ainda agora vão ser agora potências industrializadas. Então a troca ela praticamente continua a mesma, só que assim, ó, as colônias continuam mandando matérias-primas, mas também vão ser mercados consumidores agora do que? Dos produtos industrializados que vão começar a ser produzidos em grande escala, né? Em larga escala, em grande quantidade, nesse sentido. E também nesse período tem que destacar, né, que havia uma produção agora mecanizada, uma produção grande em quantidade e diversidade com o advento, né, do desenvolvimento da industrialização, uma ampliação aí dos mercados do comércio e uma ampliação dos lucros. Então, assim, destacar assim, que a diferença mesmo que se dá entre, né, o capitalismo industrial para o capitalismo comercial é que as metrópoles se industrializam, certo? E vão aumentar a sua diversidade e o aumento aí da produção de produtos, mas as colônias continuam enviando matéria-prima, né? Produtos primários, principalmente na sua base, tá? E aí no século XX, então até os dias atuais, né, com o capitalismo financeiro, houve também aí a descolonização das colônias da África e da Ásia, o surgimento dos países aí subdesenvolvidos e industrializados, né? E a expansão aí das multinacionais, transnacionais, vão estabelecer aí umas mudanças, né? Elas vão trazer uma ideia de 3 divisões internacionais, né? Do trabalho.
bem diferentes que se sucederam durante a fase aí do capitalismo financeiro. Por exemplo, né? A primeira, a Divisão Internacional do Trabalho do Imperialismo, de 1918 a 1945. Então, ela estabelecia se entre as metrópoles europeias e as colônias asiáticas, africanas e ex-colônias americanas. Tá? Então, nesse período aí, as colônias mandavam matérias-primas e as metrópoles mandavam produtos industrializados. Essa é a 1. A 2, que é a Divisão Internacional do Trabalho clássica, de 1947 a 1975. Tá? Então, com a descolonização da África e da Ásia, há o aumento aí do número de países subdesenvolvidos, né? União de ex-colônias, então, africanas, asiáticas e americanas. Então, o que acabou acontecendo aí? Os países subdesenvolvidos não industrializados continuam mandando matérias-primas para os países agora desenvolvidos, e esses mandam o quê? Produtos industrializados, investimentos e concessão de empréstimos para também desenvolverem, né, as suas infraestruturas dentro dos seus países, até as infraestruturas para continuar produzindo e aumentando a produção de matéria-prima aos países industrializados desenvolvidos, tá? E a terceira, né, a Divisão Internacional do Trabalho aí, na nova ordem mundial, a partir de 1975. Então, os países desenvolvidos, né, mandam o quê? Produtos industrializados, tecnologia e capital, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos a quem? Aos países subdesenvolvidos industrializados, tá? E esses, então, mandam para os países desenvolvidos matéria-prima, produtos industrializados de uso de intensiva mão de obra e capital, lucro aí das transnacionais e do capital especulativo, pagamento de juros e da dívida externa e os royalties, né, pela propriedade intelectual. Tá? Então, são aí as 3 fases, tá? Dentro dessa ideia, então, do capitalismo ainda, no capitalismo financeiro, então, surgem algumas, temos que destacar algumas características aí, né? Surge a ideia do monopólio, onde é que uma empresa, então, domina a oferta de determinado produto ou serviço. Também os oligopólios, que é um grupo de empresas que dominam o mercado aí de determinado produto ou serviço, tá? Então, vamos destacar aí o tipo de oligopólios, a questão dos cartéis aí, né? Acordos entre empresas de um mesmo setor para dominar o mercado de seus produtos. Outra característica, o truste, tá? Que são empresas que abrem mão de sua independência legal e se unem a outras para constituir uma única organização. E aí elas podem ser horizontais, que é uma fusão de empresas de um mesmo setor, e elas podem ser verticais, que é uma fusão de empresas de setores diferentes, formada aí por empresas que cuidam de todo o processo de produção, desde a matéria-prima até o produto acabado. Tá? Então, são trustes aí. Podem ser horizontais, então, e verticais. Então, um detalhe importante. Outra forma, né, de oligopólio, tá? Que é o conglomerado, que é constituído aí por empresas que diversificam sua produção para dominar a oferta de certos produtos ou serviços. Temos exemplos aí a Mitsubishi, por exemplo, né, que fabrica carros, TV, canetas, né, até já está em alimentos e tudo. Então, é um grande conglomerado. E também temos os holdings, né, que é o estágio mais avançado aí do sistema capitalista, que é uma empresa criada para administrar outras, através aí da posse de maior quantidade aí ou da maioria das ações, então, de uma empresa, e ela vai dominando, então, esse setor. Outra característica bem forte também do sistema capitalista, né, são as empresas globais, que temos que destacar aí. Após a Segunda Guerra Mundial, então, as grandes empresas dos países desenvolvidos, elas começam a invadir os países subdesenvolvidos, né? Buscando algumas coisas. O que elas buscam? Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata,
e com isso, né, ter uma ampliação dos seus lucros. E com essa ampliação de lucros, até, né, utilizando mão de obra barata, o mercado consumidor, muita matéria-prima, muitas vezes também leis ambientais não rígidas nesses países subdesenvolvidos, eles conseguem produzir produtos mais baratos para competir no mercado internacional, explorando essas regiões. Então, detalhe importante. E para que eles fazem e se espalham e procuram então isso? Aumentar a fabricação de seus produtos e seus mercados de consumo. Né? É óbvio, né? E muitas vezes também para fugir de pesados impostos, né? E de severas leis trabalhistas existentes nos países de origem. Então, assim, é meio irônico, né? Destacar isso, mas é necessário. Então, parece assim que às vezes dizem, o pessoal é muito contra o sistema, não é essa a questão, mas que ele tem que ser um pouco mais justo, né? Então já fica bem claro, uma empresa que foge do seu país porque tem leis trabalhistas rígidas para os seus trabalhadores ter uma vida mais digna, então quer dizer que eles estão procurando regiões onde é que eles estão nem aí para a população que faz o seu produto, né? Fica aí um questionamento, tá? Fica aí um questionamento, tá? Também, dentro desse processo, né, temos que destacar aí o surgimento e evolução das empresas globais, né? E aí nós temos que destacar aí as multinacionais, as transnacionais e a fábrica global. Então, as multinacionais são empresas, né, com um país de origem, que é a matriz, que se espalham pelo mundo, então, através de filiais. Já as transnacionais não são empresas de vários países, mas empresas de um só país, cuja ação ultrapassa fronteiras. Tá? E a fábrica global, então, ela surge aí a partir de 1980, que é uma fragmentação da produção. Aproveita aí as vantagens, então, que as diferentes partes do espaço mundial oferecem. O processo de produção passa a ser mundializado, isso é, possui unidades de produção complementares aí em vários países. E com isso, né, busca o aumento dos lucros com a maior redução de custos com matéria-prima e mão de obra. Então, as fábricas globais, elas estão muito presentes, né, hoje, no século XXI, porque elas vão mandar empresas, por exemplo, na fabricação de um automóvel, se tem uma matéria-prima e tem algo que possa fazer uma parte do carro mais barato em algum país, em alguma região, eles vão colocar uma fábrica lá e vão produzir aquela peça e depois mandam. Fica muito mais barato do que levar a matéria-prima para um outro local e lá transformar. Então, eles já estão ali instalados, tá? Vale também ressaltar aí, né, para que haja divisão internacional do trabalho, são necessárias algumas condições, tá? Entre elas, então, nós temos que destacar o diferenciado grau de estágio socioeconômico dos territórios, né, das suas forças produtivas e dos diferentes níveis de desenvolvimento humano. Então, além disso, aí a divisão internacional do trabalho, ela se relaciona com a diversidade do meio natural e das condições sociais, tá? Então fica temos que destacar essa parte, né? Então essa parte é muito importante nós destacarmos, que entra aí dentro do índice de desenvolvimento humano, né? E o que é o índice de desenvolvimento humano e os níveis de desenvolvimento, tá? Então o IDH e os níveis de desenvolvimento dividem os territórios da atualidade a partir de critérios, então, socioeconômicos avaliados a partir do IDH. E o IDH, ele avalia aí a qualidade de vida da população de um território com base na renda per capita, né? No grau de saúde, por exemplo, expectativa de vida e mortalidade infantil, nas condições educacionais, né? Através do analfabetismo e a taxa de matrículas na educação infantil, ensino fundamental e médio, da população do país. Então é extremamente importante analisarmos aí esses níveis, né, de desenvolvimento, tá? E também temos que lembrar aí, pessoal, a questão do IDH, como ele é calculado, e ele varia, então, de um número, né, de 0 a 1. Então, o IDH aí igual ou superior a 0,800, indicativo de elevado desenvolvimento humano, né? É um território desenvolvido, então. Já o IDH de 0,500 a 0,799
É um indicativo de desenvolvimento humano médio, então, que é um território em desenvolvimento. Tá? Exemplos aí, né? Os países emergentes ou subdesenvolvidos industrializados. E o IDH baixo, né, abaixo então de 0,500, é um indicativo de baixo desenvolvimento humano, né? Então um território é subdesenvolvido. Tá? Então esses critérios aí são levados em conta, né, e são extremamente levados em consideração. O que nós também temos que analisar nessa ideia da divisão internacional do trabalho, né, temos que ressaltar aí que a riqueza gerada na economia globalizada tem sido apropriada também, né, pelas nações desenvolvidas, que disposto de mais recursos aí elevam cada vez mais seu nível tecnológico. Em contrapartida, tá? Os países subdesenvolvidos aí tornam-se ainda mais pobres, com grande limitação de recursos financeiros, o que constitui aí um sério entrave ao desenvolvimento e à capacidade de gerar novas tecnologias. E assim, então, nós podemos concluir que na atual divisão internacional do trabalho aí existe uma sequência de etapas ligadas ao nível de desenvolvimento tecnológico, né? Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. E isso aí tem que ser muito destacado, né? Então, por exemplo, os países subdesenvolvidos nível tecnológico reduzido, enquanto que os países desenvolvidos têm um nível tecnológico elevado. Os países subdesenvolvidos têm exploração de produtos menos valorizados, enquanto que os desenvolvidos têm exploração de produtos altamente valorizados. Nos subdesenvolvidos, né, tem uma menor captação aí de recursos financeiros. Já nos desenvolvidos, tem uma maior captação de recursos financeiros. Nos subdesenvolvidos, tem um baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. E nos desenvolvidos, nós temos um grande investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, feito com o lucro, né, levado por empresas multinacionais, transnacionais, globais, dos países subdesenvolvidos, e esse lucro é levado para os países desenvolvidos e lá investe-se, né, em pesquisa, ciência e tecnologia. Nos países subdesenvolvidos, então, tem a incapacidade de gerar novas tecnologias, com isso, né, como tem uma limitação e um baixo investimento, e ainda são feitos cortes o tempo todo. Já nos países desenvolvidos, tem um desenvolvimento de novas tecnologias o tempo todo, e elas acabam sendo vendidas para o mundo e levadas como padrão, e aí gera uma dependência, a divisão internacional do trabalho acaba se perpetuando e se impregnando na sociedade globalizada. É isso, galera. Valeu, bons estudos, um forte abraço.